Até final de dezembro, o Sol progredido, aí eu fiz uma outra técnica, eu fiz a parte da progressão, né? Ele vai encontrar Vênus natal, e aí começam um montão de detalhes, mas o mais importante é como se fosse a lua balsâmica, ou em japonês que a gente chama de Zanshin. Zan é resto, Shin é espírito, ou Shen em chinês, mas é Zanshin, resto de espírito. Você acha que tá bom, mas ainda tem uma coisinha que se você não fizer direito, cai. Então a gente está agora na época, o euro está na época agora do mercado comum europeu, no momento de Zanshin. É um momento, mas já foi dado os passos certos e a probabilidade dele se assentar e dar certo é muito grande. Mas isso mudou a partir desse mês agora. E aqui eu vou colocando, como eu falei, depois eu passo para quem quiser, não sei como é que vai ser a distribuição desse material, mas se alguém quiser eu tiro a foto, tudo para ter uma noção. E eu vou colocando que até a gente tem 2014, que é ano que vem, e até 2016, quando começa um momento bom. E vai ter aqui também, em 2015, daqui a um ano e meio, uma lua nova, como fosse uma lua nova progredida, que começa a mudar o euro. E aí vai ser uma coisa interessante, e quem já estiver apostando no euro agora, né, vai se dar bem muito mais a partir daqui. Muita gente vai começar a investir no euro aqui, e vai falar, ele tá bom, não sei o que, né? Isso é uma observação. Eu pus um pouco de Israel, quem quer ficar na frente aqui, né? Aqui tem mudanças de espaços de novo, ainda continua essa parte de domínio, ainda não está claro ainda qual é a fronteira, mas está começando a definir, isso é importante, né? Assim, na hora que definir, Israel começa a andar e provavelmente vai ter um processo de paz, né? Aqui do Irã, bem, do Irã eu tinha até escrito aqui, na próxima, que começa a ter uma ameaça aqui, 27 de novembro, que é que está para acontecer. Assim, são estudos, né? Não é nenhuma verdade absoluta, mas assim, é interessante que estava tudo andando bem. O Irã hoje está tudo bem. Se vocês lerem a notícia hoje, está ok da parte do... Só tem 2 atentados por dia só, né? Exatamente. Então teve um atentado aqui. Exatamente. Aparentemente está bom. Por isso que eu mantive esse slide, porque volta a ameaçar. Mas ele pode ameaçar ou ser ameaçado. Pode atacar eles, né? Porque ninguém quer que tenha paz, porque existe um movimento de comércio por trás, né? Por isso que eu falo, não é que vai ter uma guerra, mas nisso um montão de gente morre, ou é igual aqui na vida da gente mais dia a dia, a pessoa é despedida, né? Ela é cortada, ela é colocada de lado, é a mesma coisa com grandes nações, né? E então aqui do Irã, ele tem o Sol a 11 graus. O que é 11 graus diários? A gente tem influência de Urano, né? A gente tem a Lua igual ao Brasil. Aliás, se eu falar do Brasil e Irã, é muito forte. Assim, o Brasil, o que ele faz? Ele vende muita carne. Dizem que é o filho do Lula, mas assim, não sei o que é o que vende assim, bastante, mas assim, é muita carne, um pouco de milho, algodão ou trigo, e estão juntos nesse processo nuclear que ninguém sabe se é ou não é. No mapa cartográfico, você vê o Irã presente com o Brasil, né, usando o mapa do Brasil. E aqui a Lua e Júpiter estão em conjunção com a Lua natal do Irã, ou seja, a Lua e Júpiter do Brasil. Vocês sabem que é aqui, né, do Brasil, né? E então a gente tem influência do Plutão, que vai ainda estar mais uns 2 meses em cima, e ele está presente, mas ainda não é muito forte. Interessante também, ele tem esse Mercúrio a 27 graus, é um Mercúrio forte, então ele é um bom comerciante, ele tem força comercial, ele pode estar isolado, mas ele consegue se relacionar muito bem. E esse Marte a 25 graus, ele é próximo daquele grau do Robinson Crusoe, que fica mais isolado, acho que é 24 graus de peixe, fica mais isolado e faz seu próprio mundo.
Então, essas sanções econômicas foram realmente a melhor coisa que fizeram para o Irã, para dar uma parada, porque quebraram uma das forças mais fortes dele, que é esse Mercúrio. O Iraque agora está em paz, mas ainda vai voltar, tá? O assunto do Iraque, a gente tá mais 2 anos e meio, 3 anos, ele volta. O assunto de poderes, mas é uma coisa curta. Começa, depois para. Eles vão tentar fazer uma rebelião, depois para. Bem, na Inglaterra, isso aqui são comentários que eu acabei de arrumar, né? Que eu nem arrumei tudo, mas é assim. Pode ser o casamento, o falecimento lá da rainha nesse período, por quê? A gente tem no país, se os dados estiverem certos, esse que é o meu grande medo da palestra sobre esse assunto, porque eu não tenho, pegando, por exemplo, mapa de concepção, é tão preciso, a gente estava falando ontem, para ser preciso, não é, eu acho que, faz o cálculo das ruas, volta para o mapa da concepção, para você ter algo palpável. Se não é palpável, fica assim. E eu me senti durante esses 2 meses com muito medo, porque eu falei, será que está certo? Será que não está certo? Quem sou eu para saber que esse horário é certo? Que eu vou no site, está assim? Então, eu posso estar com uma parte equivocada em dados, né? Mas nesse mapa aqui, que já falaram que é muito parecido, a gente tem o Capricórnio a 9 graus, então Plutão está em cima. E a princípio está tudo bem com a Inglaterra, ela não está se metendo em muita coisa, ela se meteu com o Irã firmemente, mas não tem, ela continua fazendo suas relações. Então eu pensei nisso, de quem vai assumir, se é o William, né, ou o Charles. Bem, Estados Unidos a mesma coisa, vários mapas, muita gente falou de acidente sagitário, o Maurício Bernes acha que é Gêmeos. O Nando fala que, o Nando e outras pessoas falam que o Fernando Fernandes também falou que é Sagitário, né? Então fica assim, eu tô no meio disso e para mim tanto faz, né? Assim, no sentido, porque eu quando eu fico estudando eu evito usar as casas e ascendente porque eu não sei, né? Então eu fico atento à Lua, à mudança da Lua. Mas o que acontece? O Sol é 13 graus, né? Aqui está 12 e pouquinho, aqui está 13, ou seja, esse período os Estados Unidos está num processo difícil. E agora, para Réveillon, esse Réveillon agora promete alguma coisa, porque o que é o Réveillon? A gente vai ter Marte em Libra, a gente vai ter Plutão e Urano ainda nesses graus, né, nessa faixa, né, dos cardinais aqui. Então assim, pode iniciar muita coisa. Agora, quem observou o aniversário dos Estados Unidos, pode ver que houve uma festa de comemoração do aniversário. E aí os fogos começaram a ir para todos os lados, alguém sabe essa história? E feriram pessoas durante a festa. Ou seja, não foi um atentado, mas aconteceram muitas pessoas, não sei se teve morte, mas aconteceram muitos feridos, né? Com fogos de artifício vindo de cima. Então, às vezes, é um outro processo. O importante é não criar pânico na cabeça, porque às vezes você pensa e fala, nossa, vai morrer alguém, vai acontecer isso. Mas é um processo de mudança. Às vezes a mudança é interna, né? Como está aqui na casa 8, né? Aqui, como está aqui na casa 8, que é uma casa 8 diferente do Sol do Brasil que está entrando na 8, é bem diferente esse aqui, ele conversa de uma outra forma com o dinheiro. Pode ser uma nova reestruturação interna também deles, né? Porque não... Por favor. Tem uma questão política muito séria dos republicanos e democratas, né? Porque romperam o diálogo, essa questão do orçamento, né? Em que medida isso está inviabilizando politicamente o próprio país em função de uma parte não dialogar com a outra. E eu acho que esse Plutão, no mínimo, fala de um acirramento dessa inviabilidade política em função dessa falta de diálogo. Isso é fica interessante. Acho que vai além disso. Mas isso é interno, vocês entendem? Isso é um momento interno, não é uma coisa externa, não é uma guerra. É uma guerra interna, é uma reestruturação. E como seria com uma pessoa, um cliente nosso que a gente vai atender, que nasceu aqui em Câncer com esse grau aqui? A pessoa está passando uma grande mudança, ela tem que passar para o novo, ela tem que pegar o simbolismo de Plutão e Urano e entender, o Marte é um gatilho só, entender que é um processo de transmutação, de fato, é transformação, né? Por estar transformação de Urano e transmutação de Plutão. Mas é isso mesmo, assim, por favor. Em abril,
vai fazer um grande quadrado exato no grau 13 de ciclos cardinais. Tá aqui também isso. Vai pegar em cheio o sol dos Estados Unidos. Eu acho que está até escrito isso, inclusive. Eles estão com um monte de problemas lá pendentes, né? Tem o problema fiscal, tem o teto da dívida que está dando uma queda de braço, tá certo? Tem uma série de problemas, né, pendentes domésticos. A palavra pendente, interno, né, doméstico. O que é pendente? É algo que você coloca embaixo do tapete. Como é que funciona a estratégia de guerra do Miyamoto Musashi, que é o maior samurai de todos os samurais do Japão? Escreveu o livro dos 5 Anéis. Ele começa o seu escrito, antes dos capítulos, ele fala: coloque seu inimigo num lugar de destaque da sua própria casa. Ou seja, você entra em casa, igual a mesa usada dos judeus, você entra em casa e vê qual é o inimigo e fala: vou limpar isso, né? Então o processo agora que eles devem estar passando, eles vão, esse assunto que está pendente e doméstico em casa vai aparecer. Por isso que eu não acho que seja guerra, porque no aniversário aconteceu um movimento simbólico de uma bomba, um fogo de artifício voltar a si próprio. Bem, da França, eu peguei a França anteontem, graças a Fernando Fernandes, que me passou um site que eu achei muito legal, mas tem a data que é de 58. Eu falei, pô, qual é a idade, né? Assim, que é isso aqui? A França é aqui? Mas que França é? Quais mapas são? Então, como a princípio desse site é mais confiável os mapas da Europa, eu levei em consideração. Mas o que está acontecendo? A parte de jornal, jornalistas, 2 jornalistas mortos, não faz nem um mês, depois um cara veio para atentado num jornal, 2 dias depois voltou, né? Então esse é um momento assim de pegando bastante essa parte da mídia de estrangeiros, né? Isso aqui também, a mesma coisa, aqui também